Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tema aí da política, né? Que sentimentos a política tem despertado em você? O que é que você mais tem medo que aconteça no Brasil sob a liderança do novo presidente que foi eleito? Então a gente tem vivido aí momentos de grande turbulência política. E essa turbulência, né, essa polarização, ela tem gerado muitos conflitos. A gente vê isso no Facebook o tempo todo, né? Muito conflito, amigos perdendo amizades, familiares que se afastam, grupos de WhatsApp que tem confusão, da briga, né, por conta das opiniões sobre a política. Então isso é um fenômeno muito interessante que mostra como é que o ego funciona, como é que o ser humano funciona. E o ego funciona da seguinte maneira: você cria um apego a certas ideias e posições, você cria toda uma todo um apego, é como se aquelas ideias que você acredita sobre os políticos ou sobre a forma como você acha que o Brasil deveria ser conduzido, você cria uma identidade com aquilo. Então isso é um fortalecimento do ego, você cria ali uma identidade. E quando alguém é contra aquilo, quando alguém pensa diferente daquilo, essa outra pessoa, ela passa a ser vista como um inimigo, ela passa a ser vista como uma pessoa que não é inteligente, ou que ela é inferior e você se sente superior àquela outra pessoa que pensa diferente de você. Então a gente vê muito isso nas redes sociais. Embora todo mundo vai viver no mesmo país, né? Se o presidente for bom e fizer a economia melhorar e o país melhorar, vai ser bom para todo mundo. Se o presidente for ruim e a economia ficar pior, vai ser ruim para todo mundo. E as pessoas ficam se atacando como se fosse time de futebol, né? Como se não houvesse nenhuma consequência para todo mundo. A consequência é boa ou ruim para praticamente todo mundo. O governo que tiver, se ele for melhor, ele vai afetar positivamente. Se ele for ruim, ele vai afetar negativamente a vida das pessoas. Mas existe esse apego a esses pensamentos e julgamentos que as pessoas fazem do político, de qual deve ser a maneira certa. Isso cria uma identidade. E aí, quando você se apega e cria uma identidade em torno daquilo, você passa a defender aquele tipo de pensamento. E você passa a defender de uma forma, inconscientemente, é como se você estivesse defendendo a sua própria vida. No fundo, mais profundo, inconsciente, o ego é isso, né? Você, ao invés de observar as ideias e pensamentos sem se apegar a elas, tendo uma flexibilidade para você, sempre que for possível, mudar de opinião, né? Sem que isso seja uma traição consigo mesmo, uma traição com outras pessoas, não simples. A mudança de opinião poderia ser vista como algo saudável, né? Você descobriu que tem um caminho que é melhor, que talvez vai trazer mais benefício, aí você pode mudar de ideia. Mas isso não acontece, porque o ego ele se apodera daquelas ideias e ele traz esse senso de identidade. E quanto mais apego existe, quanto mais investimento naquela identidade, maior é o que a gente chama de polarização. Então, um grupo acredita numa coisa, outro grupo acredita na outra, e as pessoas querem convencer umas às outras, diminuindo uns aos outros, fazendo os outros se sentirem inferiores, ou fazendo piada uns com os outros. E quando isso acontece, cada lado sai achando que tem mais razão. O ego de cada lado sai fortalecido. Então os dois lados fazem isso, né? Tanto na esquerda como na direita fazem isso. E esse momento que a gente está vivendo, é um momento onde isso está acontecendo com muita intensidade, de maneira a gente vê aí amizades sendo desfeitas e problemas também nas relações familiares acontecendo por conta disso. É importante que a gente possa, o máximo possível, dissolver essa negatividade dentro da gente. Se a gente quer ajudar o país a melhorar, a gente deve ser a primeira pessoa a buscar essa melhora, ficar em paz, se curar da raiva, do medo, da angústia, da ansiedade, da frustração, do luto, né? Tem pessoas que estão de luto. Se o outro lado ganhasse, ia ser o contrário, né? E tem aí também uma parte bem considerável da população que está com medo.
As pessoas que não votaram em Bolsonaro, né, muitas pessoas estão com medo, e várias pessoas que votaram nele também podem estar com medo, mas votaram nele por achar que, né, o outro lado, o PT, seria ainda pior. Então não votou porque acha que é bom, votou porque acha que o outro lado é ainda pior. Então existe aí uma nuvem no país, né, de medo, de negatividade, que não ajuda a criar o país que a gente quer, né? No final das contas, todo mundo quer, seja qual for o candidato que você tenha votado, ou se você votou nulo, ou se você votou em branco, ou se você escolheu não votar em ninguém, todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer um país próspero, todo mundo quer um país com menos violência, todo mundo quer um país com menos corrupção, todo mundo quer um país onde as crianças vão para a escola, onde as pessoas são bem alimentadas, onde as pessoas podem, né, ter seu emprego, sua profissão, enfim. No fundo, todo mundo quer isso. Só que as pessoas acreditam que esse objetivo vai ser alcançado por caminhos diferentes, né? Tem pessoas que acreditam que é por um caminho e tem pessoas que acreditam que é por outro caminho. E elas acabam se tornando inimigas por se apegar tanto a esses pensamentos e crenças, né, de que deve ser de um jeito, que deve ser de outro. Elas acabam se tornando inimigas quando, na verdade, elas querem a mesma coisa. No fundo, elas querem a mesma coisa. Todo mundo quer a mesma coisa. Então, eu quero ajudar a dissipar esses sentimentos. Eu queria saber o que é que você está sentindo, o que é que a política tem despertado em você. E, principalmente, eu queria saber também o que é que você mais tem medo que aconteça com o novo presidente agora que foi eleito. Não que você tem medo que aconteça com ele, mas o que você tem medo que aconteça no país. O que é que você tem medo que aconteça? Qual é a pior coisa que pode acontecer para você? Como é que isso faz você se sentir? A gente faz projeções do futuro, do que a gente acha que pode acontecer, por já ter ouvido falar isso, aquilo, outro, então a gente não sabe exatamente como vai ser o futuro, mas a mente fica projetando o futuro. Você está aqui hoje, né? Está em paz, está tranquilo, não está acontecendo nada ao seu redor de dramático na sua vida, nem nenhum tipo de violência nesse momento agora, né? Provavelmente não está acontecendo nada com você, mas a mente ela começa a viajar para esses pensamentos, ela vive num mundo de pesadelo, mesmo sem ter acontecido nada, e você já sofre por antecipação por algo que você nem tem certeza se vai ou não acontecer, e mesmo que vá acontecer, eu acredito que não traz nenhuma vantagem para você sofrer por antecipação. Então, o que é que você tem medo que aconteça? Que a violência aumente, enfim, né, quais são os medos que estão aí dentro da sua mente? Escreve aqui embaixo, né? Tenho medo que o ódio seja algo normal de se ter um pelo outro. O cenário nos mostra isso. Kellen, né? Kellen Silene escreveu isso. Kellen, o que é que você tem medo? Tá? Tenho medo que o ódio seja algo normal. Quando você pensa nisso, quais são as imagens que vêm na sua cabeça? Você vê gente sendo assassinada, você vê, sei lá, um homossexual sendo agredido, você vê... O que é que você está vendo? Quais são as imagens que surgem para você quando você pensa isso, né? Do ódio ser algo normal, tá? Então traduz isso melhor, especifica mais. Márcia Rone, sinto uma imensa tristeza por ver tanto ódio nas pessoas. Traz uma cena, Márcia, onde isso está bem representado para você, tá? Onde você está vendo esse ódio nas pessoas. Eu quero entender isso melhor, como é que você está se sentindo. Marcelo, né? Acham que só porque o presidente é militar vai voltar à ditadura e as pessoas poderão andar armadas. Bom, quero saber quem é que está com medo e quais são esses medos, tá? Se você puder especificar, é melhor. Elaine, né? Essa reação é normal, agora nos primeiros dias seria também se fosse o PT a ganhar, já sabemos disso, mas não devemos temer mal algum, Deus está com a gente. Claro, se o PT tivesse ganho, ia ter uma outra onda, né, de medo, iam ser medos talvez um pouco diferentes, mas tudo é medo no final das contas, e essa vibração, ela atrapalha você no nível individual, ela gera estresse, ela bloqueia a sua criatividade, atrapalha a sua prosperidade, e no nível coletivo também essa vibração ela acaba sendo maléfica para o nosso país. Então, quanto mais em paz você tiver com isso, né, e ficar em paz não significa ficar alheio ao que está acontecendo, não significa ser passivo diante do que acontece, não significa não fazer nada diante do que acontece, significa simplesmente não
julgar o que acontece, você pode agir sem julgar, e não sofrer por antecipação, por coisas que não aconteceram, e talvez muitas das projeções que você faz, né, algumas delas podem acontecer, mas talvez um número muito menor do que a sua mente imagina. Então, quando você imagina uma catástrofe acontecendo, uma coisa, aquilo toma conta do seu espaço mental por completo. Como se aquilo fosse acontecer de uma maneira muito mais intensa, né, do que na verdade vai acontecer, ou que você nem sabe se vai acontecer ou não, né? Olha, Elaine Souza, eu tenho medo dos eleitores dele, validados pelo discurso dele. O que ele disse, foi proposital. Já fui vítima dessa violência, assim como alguns amigos. Eu tenho medo e com razão. Ok. Tem medo que aconteça exatamente o quê? Sofrer violência física? Quais foram os eventos que você viveu? Quais são os eventos que você tem medo que aconteça com você ou com seus familiares? Quanto mais você detalhar isso, mais claro vai ficando qual é esse fantasma que está dentro da sua mente, para que a gente possa trabalhar com isso, tá? A gente não vai mudar a situação externa, né? A gente muda a forma como a gente está sentindo aquilo. E você não vai perder clareza sobre o que está acontecendo. Pelo contrário, você vai olhar de uma forma mais lúcida, mais pacífica, mais tranquila. E é muito importante a gente tirar esse medo e também sentimentos de raiva, porque quanto mais raiva a gente sente, quanto mais medo a gente sente, mais a gente alimenta de forma inconsciente a violência que a gente não quer. Então, qualquer lado, tá? Qualquer um dos lados. Quando você começa a sentir raiva, né, dos candidatos, seja ele qual for, e começa aquela violência interna dentro de você contra aquela pessoa, você, sem ter consciência disso, né, primeiro está fazendo mal a si mesmo, porque vai gerar uma série de emoções e hormônios que vão prejudicar o seu corpo, vão fazer adoecer. E você se torna uma pessoa mais infeliz, e isso também afeta as relações que estão ali ao seu redor, seus relacionamentos. E você também emite uma vibração que contribui para criar conflito. Então, aquela coisa, né? A paz, ela deve começar por mim. Mesmo que eu não concorde com o que está acontecendo, mesmo que, né, não seja a minha escolha, da pessoa que ganhou, que deixou de ganhar, então mesmo que aquilo não seja a minha escolha, o ideal, né, o estado ideal é que a gente se sinta em paz para olhar para a realidade de uma forma pacífica. E aí nesse estado de paz você consegue agir de uma forma muito mais eficiente, né, sem agredir, sem fugir também. Você faz o que tem que ser feito, no momento que tem que ser feito. Você consegue acessar a sua sabedoria interior. Todo mundo tem uma sabedoria infinita, né? Todos nós temos essa sabedoria. E a sabedoria, ela fica obscurecida com o medo, com a raiva, com a incerteza, com todas essas emoções negativas. Então, se a gente conseguir limpar essas nuvens negativas, é melhor para a gente, é melhor, né, primeiro para você, e é melhor para a vibração também coletiva. Quanto mais você fica em paz, mais você ajuda a coletividade a ficar em paz também. Cada um de nós é um pequeno contribuidor dessa paz interior, dessa paz coletiva, ou da guerra, ou da violência, né? Nós somos pequenos contribuidores, conforme a minha vibração. Então, eu escolho, né, cada vez mais que eu vou ganhando consciência, somar para esse lado que contribui para a paz. É a escolha que eu faço, né, todos os dias. Claro, vão surgir emoções negativas em mim também, vão surgir medos, e eu procuro olhar para isso sem me apegar, para que eu possa contribuir cada vez mais para que se estabeleça um clima de paz. E para que o governo, seja ele qual for, seja o melhor possível. Se a gente cria uma vibração de paz, a gente influencia quem está liderando também. Se você... existem experimentos, né, de meditação que mostram isso, né, que um grupo de pessoas, quando entra em meditação, a criminalidade cai, as pessoas se tornam mais gentis, as doenças diminuem, né, quando grupos grandes de meditação começam a ser formados e elas meditam coletivamente, isso acontece, esse efeito positivo na sociedade. Então, quanto mais você se liberta da negatividade interior, mais você contribui para que o mundo ao seu redor, primeiro você melhora a sua vida, primeiro você melhora o seu bem-estar, que é o que mais importa, né?
É o que mais importa. E depois você vai contribuir com a sua vibração para melhorar também tudo que está à sua volta, as pessoas que estão ao seu redor. Então você se torna um farol que vai ajudando a iluminar, a tirar as sombras, né? Apagar não, a iluminar as sombras, né? A dissipar as sombras.